Bom dia, Invencíveis. Eu vou começar uma sériezinha sobre transtorno de personalidade narcisista, né? Eu peguei vários casos de algumas pacientes, né? Eu trato mulheres que são abusadas sexualmente, financeiramente, moralmente, abuso no trabalho, abuso dentro de casa. E esse transtorno de personalidade narcisista, ele é muito mais comum do que se possa imaginar. Porque ele acaba se camuflando naquela pessoa que era extremamente atenciosa com você. E da noite para o dia, você passa a ser a culpada de uma relação que não deu certo. Eu tenho uma paciente que ela só foi descobrir isso depois de muito tempo, depois de 1 ano e meio de vivendo com a pessoa dentro de casa. Começou um namoro, ela conheceu esse homem que era elegante, cheiroso, abria a porta do carro para ela, era atencioso, fazia comida. Ela apresentou para os amigos ficaram encantados com ele, a família ficou encantada, ele era extremamente educado, né? Ela pensou, nossa, acertei. Ele era bonito, cheiroso, andava bem vestido, com as roupas sempre linhas retas. Ela cansava de falar para mim, eu admirava o proceder dele se vestir, era um homem sempre cheiroso, cada vez com um perfume. Mas ela começou com o tempo a observar algumas coisas, né? E ela achava, nossa, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Isso não pode estar acontecendo. São coisas assim. Ele, na frente dos amigos dela, na frente dos amigos dele, ele era extremamente educado, era delicado, colocava a mão na perna dela, abraçava, beijava, ela falava, ele sempre beijava meu cangote. E quando nós saíamos separados dos nossos amigos, ele sentava em frente a mim, ele não colocava a mão na minha perna. Era como se fôssemos 2 amigos. E ela começou a observar isso, né? Esse tipo de comportamento. E ele gostava que chamasse amigos para poder estarem juntos, dele ser admirado. Nossa, como é que você está bonito, nossa, como você está cheiroso. E ele se insinuava, ela começou a observar que aquilo não era apenas uma forma delicada, ele se insinuava, tanto para os amigos quanto para as amigas, para ter validação, acharem que ele estava bonito. E isso começou a incomodá-la, né? Começou a incomodá-la. E aos poucos ele quando saíam separados os amigos, ele mostrava para ela, né, que ele estava sendo admirado, que as pessoas estavam olhando para ele. E isso começou a incomodar, porque ele não se incomodava se o homem admirava ele ou se a mulher admirava ele. Ele fazia questão, como se assim ela falou para mim, como se eu fosse um pedestal para ele. Eu me sentia um pedestal. E até um belo dia em que ela foi ao banheiro e quando voltou, uma mulher passou e deixou um papel em cima, cair no chão, e ele abaixou, pegou e guardou no bolso. Quando chegou em casa, ele esqueceu aquele papel. E ela foi pegar as roupas para levar para lavar e aproveitou, pegou o papel, era o nome de uma mulher e um telefone. Nessa hora o mundo dela caiu e ela começou a reclamar sobre o comportamento dele. Olha só, a gente sai, você fica se insinuando para as pessoas, o que está vendo? Ela falou, não, isso é loucura sua, o que está vendo? Não, isso aí é besteira sua. E não, isso é loucura. E ele mostrava sempre que ele estava sendo admirado. Ele procurava como se ele fosse um farol. Assim ela me descreveu. Eu sentia que ele era um farol querendo que fosse olhado, admirado.
E ele começava, quando saía com os amigos, aí falava, nossa, eu amo essa mulher, mas ela é muito ciumenta. Vocês sabiam disso? Aí brincava, por que vocês não me contaram que ela é tão ciumenta, mas eu não faço nada? E ele se arrumava, ele se perfumava. E quando ela se arrumava, ela se perfumava, ele em absoluto não falava nada. Ela começou a observar e ela, naquela coisa da competição feminina, querendo ir para a academia, querendo ajeitar o cabelo. Mas o problema não era ela, o problema era ele. O problema de todo narcisista é que em algum momento ele vai fazer você de pedestal. Em algum momento ele vai fazer com que você se sinta a pior das pessoas. E os amigos não vão acreditar quando você falar, porque como que um homem tão atencioso, que lhe dá a mão, que passa a mão na sua perna, que lhe abraça, que beija seu cangote, que lhe oferece coisas na boca, como é que ele pode ser esse homem que você está falando? Mas ele é esse homem que você está falando quando vocês não estão juntos. Porque ele vai lhe implodir aos poucos. E ele sabe realmente o que é um indivíduo ser implodido. Porque o narcisista ele foi implodido na infância. E a maneira que ele teve de se blindar, a maneira com que o seu cérebro teve, o seu eu teve de poder se blindar, foi transformá-lo em uma outra personalidade. E ele está blindado, ele não tem sentimentos. E se ele for psicopata ainda, pior ainda, porque você vai chorar, você vai espernear, e ele vai ficar com um olhar plácido, porque ele quer saber até onde vai esse sofrimento, porque ele já sofreu e ele vai fazer você sofrer com uma maneira de castigo. Ele quer ver. E não vai ser só apenas em você, vai ser em outra pessoa, em outra. E ele não vai querer que você saia dessa relação, porque ele se cresce, ele consegue ser maior na medida em que você fica menor. Na medida em que você tenta salvar essa relação. Que nela falou para mim, eu gostaria de me blindar contra isso. Não existe blindagem contra o narcisista. Existe a palavra fuga, corra, saia dessa relação. Porque todas as relações onde existia um parceiro narcisista, o outro saía implodido. O outro saía destruído. E eu vou lhe dizer uma coisa, a destruição pelo narcisista, ela é de maneira mental e psicológica. Você sai emocionalmente, psicologicamente arrasado. Porque você se dá o tempo todo. E ele mostra para você o quanto você é culpada daquela relação não ter dado certo, do quanto ele é bom, quanto ele é maravilhoso e que você não é absolutamente nada. E você sai dessa relação com a impressão de ser um nada. E quando ele começa a observar que você está a fim de sair dessa relação, ele começa a procurar outra pessoa e ele vai jogar isso para você. Ele vai mostrar para você que você não é nada e que ele consegue muito mais do que você possa imaginar. E aí você se desespera e aí você se descontrola. E aí ele vai mostrar para os amigos seus que ele tem que sair dessa relação porque você é uma pessoa descontrolada e você precisa de tratamento. Para você ver como é que é o nível quando você se relaciona com um narcisista. Por isso o meu conselho sempre, não há blindagem, a fuga, a corra, porque senão emocionalmente você vai estar implodida. E quando você se implode emocionalmente, no mínimo, são 2 a 3 anos para você voltar a ser o que você é. Tenha um bom dia, invencíveis.